Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro pareceu não se importar com uma possível crise diplomática causada por suas atitudes e declarações. O aprofundamento dessa crise na relação com outras nações começa pelo nosso segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos. Ao demorar em reconhecer a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, Bolsonaro gera uma situação de desconforto para o país. É isso aqui para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora para dentro. Essa demora se deve à sua idolatria e apoio ao republicano Donald Trump, que insiste em dizer que as eleições foram fraudadas, mesmo sem apresentar provas. We won states and all of a sudden I said, what happened to the election? It's off. Agora o presidente resolveu contra-atacar países que criticam a política ambiental brasileira, principalmente a Amazônia. Para ser nossa, tem que ter umas coisas armadas preparadas. Verdade. É igual você ter uma riqueza, se não tiver segurança, vai perder aquela riqueza. O Brasil é a mesma coisa. Durante cúpula virtual dos BRICS, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Bolsonaro disse que o país sofre com injustificáveis ataques e prometeu divulgar os nomes de países que importam madeira extraída de forma ilegal do Brasil. Tendo em vista aos injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante à nossa região amazônica, a nossa Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, têm responsabilidade nessa questão. Mas, diante das críticas e da iminente crise diplomática, Bolsonaro recuou e disse que o governo tem, na realidade, nomes de empresas que comprariam madeira de forma ilegal. A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime, mas empresas desses países, sim. Isso já tem em processo. Isso vai se avolumar, não me entendeu? A ponto tal que se tornará não atrativo a importação de madeira ilegal. Porque países outros nos criticam, e em algumas oportunidades até com razão, mas em outras não. O recuo acontece também após a coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento composto por 262 representantes ligados às áreas do meio ambiente, agronegócio, setor financeiro e academia. Esse movimento disse que o governo brasileiro é um dos principais responsáveis pela criminalidade que domina o mercado de madeira no país, justamente por conta da fragilidade das fiscalizações que o poder público realiza no setor. Alemanha e França são alguns dos países mais críticos à política ambiental bolsonarista. No ano passado, o presidente francês Emmanuel Macron chamou a onda de incêndios na Amazônia de crise internacional. E neste ano chegou a frear o acordo entre União Europeia e Mercosul. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, sem retorno. O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Nem o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escapou das ameaças de Bolsonaro quando o assunto é a Amazônia. Candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
Essas ações do governo têm potencial de aprofundar a crise diplomática com países com os quais o Brasil já desenvolveu uma relação difícil pelas críticas ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Mas, afinal, o quanto a relação do Brasil com outras nações está comprometida por causa das atitudes de Bolsonaro? O país vive seu pior momento diplomático? Para responder a essas questões, convidamos o professor de Relações Internacionais da Business School São Paulo e coordenador de RI das faculdades Rio Branco, Sidney Leite. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um grande prazer conversar com você. Professor, queria captar um pouco da sua avaliação, da sua leitura diante de um episódio recente, mas que pode ser muito simbólico da maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem conduzido as relações internacionais e o papel do Brasil no mundo. E a política ambiental é um dos, digamos, calcanhares de Aquiles desse governo e do próprio presidente. E na reunião dos BRICS ele aproveitou ali a própria reunião para, digamos, fazer uma contraofensiva aos países europeus, atacando os países europeus, tentando colocá-los como culpados, né, na receptação de madeira ilegal do Brasil. Queria te ouvir, professor, o quanto o presidente Jair Bolsonaro e esse governo têm colaborado por uma espécie de isolacionismo do Brasil, professor? Bem, nós temos que pensar que 2020 em especial é um ano diferente para as relações internacionais, não é? Um ano que dificulta a interação entre os povos, entre os estados, nas instituições internacionais, não é? Nas organizações internacionais que vem propiciando, pelo menos depois da Segunda Grande Guerra Mundial, uma maior aproximação, diálogo, a tentativa de formar uma agenda mais ou menos comum entre os estados. Então, já é um ano difícil nesse aspecto, né? Então, todo aquele governo que ainda nesse contexto toma medidas, conscientes ou não, estratégicas ou não, que vão gerar um maior isolamento no sistema internacional, isso é altamente prejudicial, né? No caso do governo brasileiro, me parece que nesse contexto há uma falta de rumo, porque o governo construiu nos últimos 2 anos um alinhamento automático que eu diria não propriamente com os Estados Unidos, mas com o governo Trump, né? Então, com a mudança de governo, né, com a saída do Trump, o governo fica sem eixo, né, e com o risco de, pelo menos durante aí algum tempo, ficar sem um grande interlocutor, né, no ambiente internacional. Então, declarações como essa acentuam ainda mais esse quadro preocupante, né? Afinal, qual é o posicionamento, né, como o Brasil pretende se inserir no ambiente internacional, né, sem o farol que até agora representava o Donald Trump. E o que sobrou desse alinhamento político-ideológico, que muita gente fala que seria a direita nacional populista, o que sobrou no mundo atualmente está por aí mesmo, professor? Hungria, Turquia, sem o Trump, diversos líderes ficam órfãos, incluindo Bolsonaro, e significa não só perda de espaço, mas pode significar o fim dessa direita mais radical, mais extremista, professor? Bem, o fato é que a eleição de Trump em 2016, né, foi um farol, né, a partir do qual nós visualizamos aí uma onda desse tipo de linha, né, política conservadora, chamada neopopulista, enfim, a gente pode denominar de que forma for, né, mas com as características de alguma forma circunscritas a essa visão do Trump, né, de protecionismo, de fechar
fronteiras, anti-globalização, não é? Então, a partir do momento que esse farol desaparece, e é um farol potente, nós estamos falando da principal, talvez da única superpotência do sistema internacional em vários aspectos, inclusive no aspecto militar, né? Sem o governo Trump, não é? Esse tipo de visão, né? Ela fica órfã, não é? Ela vai estar condenada ao isolamento, né? E no momento em que esse isolamento, até do ponto de vista econômico, né, desenhando aí um cenário para 2021 com vacina, né, que nós vamos ter, portanto, um esforço dos estados de voltar pelo menos ao patamar econômico anterior, né, esse isolamento é um tiro no pé, né? Então a saída do Trump recomenda, dentro de uma visão mais pragmática de política externa, que esse tipo de segmento político redefina a sua inserção, não é? Tenha uma visão mais conectada com o ambiente internacional, mais cooperativo, em busca de integração, de novas parcerias, né? Porque não é nem uma decisão político-estratégica, não é? Como viabilizar um país, um Estado, uma economia, num cenário totalmente estruturado dentro de cadeias produtivas globais. Nós não podemos nos dar um luxo de seguir um outro caminho que não é esse, não é? Que é o da interdependência, das cadeias produtivas globais, não é? E de pensar a economia nacional dialogando e competindo num ambiente mais amplo, não é? Dos blocos econômicos e desses blocos econômicos regionais associados a outros blocos econômicos regionais. Recentemente a China, né, acabou de liderar a criação também de um grande, né, bloco econômico ali na Ásia, e o Brasil não pode ficar sentado à beira do caminho, né, esperneando com bandeiras ideológicas, né, completamente anacrônicas. Sem dúvida. E o Mercosul num momento bastante frágil, né, professor? O Mercosul vem dos últimos 10 anos de um esvaziamento muito grande, não é? Então, o fechamento desse acordo com a União Europeia criou uma expectativa positiva de renascimento do próprio bloco, não é? Infelizmente, a pandemia ela deixou isso em suspenso, mas terminando essa conjuntura, que mais cedo ou mais tarde irá terminar, né, essa linha adotada pelo governo brasileiro já criou uma imagem tão negativa, né, falando da questão ambiental, e a questão ambiental é uma cláusula decisiva, como a cláusula democrática, para que nós tenhamos a conclusão, não é? A colocação em prática desse acordo, não é? Mas infelizmente aconteceu a pandemia e o Mercosul continua, né, parado. Também há aqui um afastamento entre Brasil e Argentina, o que não existia lá desde os anos 80, quando se constrói a própria ideia, primeiro de uma parceria Brasil e Argentina, que depois vai redundar no Mercosul, não é? E, portanto, é um momento de letargia, de paralisação, o que é muito ruim tanto para o Brasil, para a Argentina e os demais Estados-membros, né, do Mercosul. Muito bem, nós ouvimos o professor de Relações Internacionais da Business School São Paulo, coordenador de RI das Faculdades Rio Branco, professor Sidney Leite. Muito obrigado pela entrevista, professor. Um forte abraço, espero que em breve estejamos juntos de novo. E na questão comercial? Como fica o Brasil diante desses conflitos diplomáticos promovidos por Jair Bolsonaro? Sobre o assunto, conversa agora com o embaixador Rubens Barbosa,
presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Tudo bem, embaixador? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a você. O editorial do Estadão da última sexta-feira, disse que o Bolsonaro faz uma diplomacia de pirraça, né? E claro que estava tratando ali do caso das madeiras e da aquisição ilegal de madeiras brasileiras. O Bolsonaro está levando a gente para um cenário cada vez mais deixando o Brasil cada vez mais isolado perante ao mundo, embaixador? Olha, até aqui sim, né? Nós vimos medidas dos organismos internacionais que deixaram o Brasil ao lado dos Estados Unidos em companhia de países muito conservadores da África, do Oriente Médio. Vamos ver como vai o governo brasileiro se comportar agora com a mudança no governo americano, né? Porque a aproximação do presidente Bolsonaro com o Trump levou a esse alinhamento político, mas eu acho que era mais um alinhamento político entre os dois presidentes do que entre as burocracias dos dois países, entendeu? Eu faço uma diferença aí entre uma coisa e outra. Então vamos ver se com o novo governo e sem essa aproximação presidencial, se o Brasil vai continuar com a mesma política, porque os Estados Unidos vão mudar de política, né? Em relação à China vai ser menos conflituosa, em relação aos organismos internacionais vai ser de prestígio, não vai ser de choque, enfim, vai mudar muito a política americana, né? E aí a gente vai ver como também essas medidas americanas na área de meio ambiente vai repercutir na política externa brasileira. Agora, embaixador, o quanto é importante que o presidente Jair Bolsonaro, e eu não sei se ainda é tempo, mas que ele reconheça a vitória do Joe Biden, ele precisa fazer esse gesto, embaixador? Olha, do ponto de vista da política externa, isso é uma coisa menor, entendeu? É uma coisa de cortesia, né, de educação. Mas eu acho que dentro do contexto da relação Brasil-Estados Unidos, que é tão importante, tão diversificada, não vai ter nenhuma relevância, entendeu? Está sendo muito discutido aqui, a imprensa discute muito, mas na prática, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é tão intensa, tão importante do nosso ponto de vista, né, que isso não vai afetar. Quer dizer, os Estados Unidos têm muitas outras preocupações, a América Latina, com exceção do México e da América Central, não tem prioridade na política externa. Isso é um detalhe e que vai talvez afetar o humor de algum assessor do Biden, mas eu não acho que ele esteja preocupado com isso, não. As políticas ambientais são hoje o grande entrave para que o Brasil consiga ampliar seus acordos internacionais ou costurar melhores acordos, embaixador? Olha, vai depender do Brasil mesmo, né, do governo brasileiro, porque o tema ambiental hoje é um tema global, é a utopia do século XXI, é essa questão de meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a mudança de clima, o aquecimento do planeta, como fazer para evitar isso, as consequências na produção, na vida de cada um de nós, com esse aquecimento e essa mudança de clima que nós todos estamos sentindo, né? Esse tema sendo global, os países estão se ajustando a isso. Então, na Europa, agora na reconstrução, depois dessa crise toda desse ano, da pandemia do Covid-19, a Europa está tendo uma ênfase muito grande na política ambiental. Nas eleições recentes, houve uma onda verde na Europa. Então, e agora nos Estados Unidos, o Biden tem, dentro da política econômica, um setor importante que é a política ambiental. Então, essas políticas elas vão estabelecer algumas regras de comportamento para todos os países que tenham questões ambientais, como os países tropicais, com as florestas tropicais, a Indonésia, o Brasil, alguns países africanos, visando a preservação
dessa floresta. É a visão dos países europeus. Agora, o Brasil, se continuar nessa política, ignorando essa situação global, aí nós vamos ter problemas, porque o acordo Mercosul-União Europeia dificilmente vai ser ratificado pelos parlamentos europeus, e as sugestões, as propostas que virão dos Estados Unidos, do governo Biden, poderão não ser respondidas, e isso vai ter repercussões sobre o Brasil. A minha preocupação é com as consequências sobre a economia brasileira através dos empréstimos, né, que vão ser mais escrutinizados por parte das instituições financeiras, multilaterais e privadas, e também as restrições aos produtos agrícolas brasileiros de exportação e até boicotes por parte do setor privado. Então, o Brasil vai ter que decidir soberanamente como nós vamos ter que reagir a essa utopia global que é a melhoria do meio ambiente, e a Amazônia nisso tem um papel muito importante. O foco da política ambiental na Europa e nos Estados Unidos é sobre a Amazônia. Se nós não entendermos isso, vai ser difícil a gente navegar nesse novo mundo, nessa nova prioridade que surge. Isso vai depender do Brasil, do governo brasileiro. Não se trata de medidas unilaterais, protecionistas, ou com outros argumentos, essa teoria conspiratória contra a Amazônia. Isso é uma retórica brasileira. Na realidade, isso é um problema global que afeta todos os países e que o Brasil vai ter que se ajustar ou vai ter que enfrentar as consequências, os prejuízos sobre a nossa balança de pagamentos, sobre o nosso esforço de exportação de produtos agrícolas e a captação de investimentos e financiamento para projetos de desenvolvimento aqui no Brasil. A gente viu recentemente, não é, embaixador, a China costurar aí um grande acordo comercial do mundo ali com outros países da região do Pacífico ali asiático. Isso de alguma maneira deveria servir de inspiração para o Brasil numa tentativa de fortalecer aqui o nosso bloco comercial Mercosul, embaixador? Olha, eu há muito tempo estou defendendo essa questão do regionalismo. Eu acho que na América do Norte, na África, na Europa Ocidental e agora na Ásia, essa tendência se fortaleceu. Só aqui na região é que, por falta de uma liderança brasileira, nós estamos sem nenhum entrosamento regional. Uma parte da América Latina se voltou para a Ásia, né? O Peru, o Chile, a Colômbia. O Brasil está com o Mercosul meio capenga e voltado um pouco para o Pacífico, um pouco para o Atlântico, um pouco para os Estados Unidos, quando nós vamos ter que fortalecer esse entrosamento regional, que é a nossa área, o nosso entorno geográfico, a nossa prioridade estratégica. Esse acordo que foi assinado agora, nessa semana, com 15 países, com a liderança da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Austrália, esse é muito importante e pode ter impacto sobre o Brasil. O outro acordo, que também foi assinado sem os Estados Unidos, sem a China, a parceria transpacífica, também terá impacto sobre as exportações brasileiras. Nós temos que acompanhar muito de perto isso, e o Brasil vai ter que construir, tanto o setor privado quanto o governo brasileiro, nós vamos ter que construir uma estratégia comercial, política em relação à Ásia. A Ásia vai ser o polo dinâmico do crescimento do comércio e das economias globais, e o Brasil não pode ficar fora desse movimento. Então, eu acho que o regionalismo está aí, nós temos que repensar a nossa posição dentro do hemisfério, fortalecer o regionalismo, a começar do Mercosul, depois uma integração aqui na América do Sul, para estar de acordo com essas tendências globais que vão prevalecer nessa década
que estamos iniciando. Muito bem, nós ouvimos a análise do ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, presidente do IRICE, que é o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigado aqui pela gentileza de participar mais uma vez aqui do nosso programa, da nossa conversa. Obrigado, viu, embaixador? Muito obrigado pelo convite. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias.